Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus invada o coração de vocês. Irmãos, quando você sai pelas ruas de Atibaia, num dia normal, assim, vou comprar pão logo cedo para tomar um café da manhã, aí você chega na bancada da padaria lá e atende uma pessoa bem gentil, um padeiro bem gentil, te atende, e aí você pensa, nossa, será que esse cara é crente? Bom, aí você vai para o seu trabalho, e aí chega lá, e aí você descobre que o padeiro, na verdade, não era crente. Porque quando você estava saindo, você viu que ele tinha, de repente, uma tatuagem de uma santa no braço, né, alguma coisa do tipo. Mas aí você chega no seu trabalho, e você vai trabalhar com o seu chefe, e o seu chefe é crente, mas o seu chefe parece o Shrek, assim, ogro, bravo, fala grosseiramente com você o tempo todo, o dia inteiro, dia após dia, e aquilo te cansa. E aí, teve gente que já fez assim, né? E aí, de repente, você volta para casa, sua família vai na igreja com você, mas nem sempre o trato é como deveria ser. E assim a gente vai passando os dias, você vive nos comércios, nos trabalhos, e algumas pessoas se dizem crentes, mas são muito rudes, muito grosseiras. Outras se dizem crentes e são gente boa, são gente simpática, bem educada. Mas, por outro lado, a gente encontra pessoas que são muito carinhosas, muito gentis, muito bem educados. E você descobre que essas pessoas não são crentes. Por outro lado, você convive com muitos crentes que você pensa, era melhor que não fosse. Isso gera confusão na sua cabeça? Será que existe um padrão de normalidade para o crente viver no meio dessa sociedade corrompida que nós temos? Pois é, na carta de Tito, no capítulo 3, ele vai abordar um pouco desse assunto, e é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai ver que o bom comportamento do cristão, o bom comportamento social do cristão, depois de termos sido desobedientes, é fruto apenas da bondade e da misericórdia de Deus. Nós estamos, então, chegando já finalmente da carta de Tito. Hoje é a sexta mensagem em Tito, e ele vai abordar um pouco disso. E aí eu quero relembrar com vocês algumas coisas do que foi essa jornada pela carta de Paulo a Tito, e lembrando do versículo-chave que está lá no capítulo 1, no versículo 5, onde diz que foi por essa causa que deixei você em Creta, para que pusesse as coisas em ordem, as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbítero, conforme prescrevi você. Então, o que Paulo designou para seu companheiro Tito eram basicamente duas ordens: colocar as coisas em ordem e constituir presbíteros. A gente vê que no primeiro capítulo, Paulo, depois de lidar com o seu próprio chamado para o ministério, né, da vocação dele para o ministério, nós vemos a importância da nomeação de presbíteros, de bispos irrepreensíveis, e ele fala sobre o caráter desses homens, e no fim do capítulo 1, ele fala contra os insubordinados, aqueles homens que estavam ensinando heresias no meio da igreja. E é interessante notar que nesse primeiro capítulo, então, o foco de Paulo era na igreja, na formação, na conformação da igreja e no ensino saudável das Escrituras. No capítulo 2, Paulo, então, diz que aquela sã doutrina, aquele ensino saudável que deveria sair da boca de homens preparados, ele vai alcançar pessoas de várias classes, né? Os idosos, as mulheres mais velhas, as mulheres mais jovens, os jovens e os escravos, e que todos eles, por meio da sã doutrina, deveriam produzir um lar saudável, um lar cheio do Evangelho. E isso tudo acontece porque a graça de Deus se manifestou. Foi o que o irmão André pregou na semana passada. E por conta dessa graça, nós fomos comprados, nós fomos adquiridos por Deus como um povo exclusivamente dele, para a prática de boas obras. E agora no capítulo 3, nós saímos do lar e vamos para o mundo afora. Porque na ideia de Paulo, colocar as coisas em ordem é colocar os relacionamentos em ordem. Já vimos durante essa série que o povo de Creta era um povo terrível. E qual povo na terra não é terrível? Mas o povo de Creta era um povo ruim, um povo desobediente, um povo preguiçoso, um povo comilão, né? Um povo desenfreado, um povo insensato. Mas, por meio da palavra de Deus, eles poderiam ter lares transformados.
e agora essas pessoas que transformaram seus lares, agora eles têm que ir para o mundo, refletir o evangelho no meio da multidão das pessoas. Paulo vai usar no capítulo 3 mais ou menos a mesma lógica que ele usou no capítulo 2. Ele vai apresentar como os crentes devem ser, como os crentes eram e como esses crentes são transformados. E esses serão os nossos 3 guias aqui nesta noite. Nós vamos ver então como o crente deve ser, um padrão de normalidade dentro da sociedade. Nós vamos ver, em segundo lugar, como o crente era. E aí, se o crente era alguma coisa, significa que ele foi transformado. E o que transforma o crente? O que transformava na época de Paulo lá em Creta? E o que nos transforma hoje, para que nós possamos viver na medida de Deus. Vamos ler então, Tito capítulo 3, versículos de 1 a 7. Acompanhe a leitura juntamente conosco. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda a cortesia para com todos. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo e o Espírito Santo, nós queremos nos colocar diante de Ti mais uma vez, pedindo que, ao abrir a Tua palavra, o Senhor também abra o nosso coração e o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E mais do que isso, Senhor, que o Teu Espírito nos transforme, Senhor, e que possamos cumprir integralmente a Tua vontade nas nossas vidas, a partir de agora, saindo daqui deste culto, Senhor, e que possamos ser testemunhas do Senhor, que possamos ser sal e luz nessa terra, Senhor. Esse é o nosso pedido e a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, então a primeira coisa, como a igreja deveria ser na sociedade? É disso que trata nos versículos de 1 e 2. Versículos 1 e 2 vai tratar, então, o padrão de normalidade que Paulo deseja para os crentes de Creta naquela sociedade, mas que vai valer para nós também. E a primeira palavra que ele diz é lembre. Se é para lembrar, é porque já tinha sido ensinado. Se é para lembrar, é porque isso não deve sair da nossa cabeça. E essa é uma coisa importante para as Escrituras. Lembrem que Paulo era judeu e a cultura judaica tinha muito essa questão de relembrar coisas, né? E hoje nós teremos a Ceia do Senhor, e a Ceia do Senhor é um memorial, onde a gente para e lembra de coisas que aconteceram, e traz à memória aquilo que nos dá esperança, e por meio dessa lembrança é transformado. Provavelmente Paulo já havia ensinado esse tipo de coisa. No capítulo 2, há uma certa semelhança naquilo que ele vai falar no capítulo 3, ou seja, isso acontece na nossa vida. Nós já sabemos muita coisa do padrão de Deus para as nossas vidas, mas isso precisa ser relembrado, vez após vez, domingo após domingo, dia após dia. Nós precisamos nos lembrar das verdades do Evangelho. E aqui Paulo está pedindo para lembrar, para que Tito lembrasse aquelas pessoas, e aqui na NAA está, lembre a todos. E aí só um detalhe aqui, esse todos não tem, tá bom? No verbo original, lá no versículo original, o que Paulo quer dizer de fato é lembre eles. Eles quem? Eles da coluninha do lado aí do capítulo 2, os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, as jovens, os jovens e os escravos. Lembre eles de como eles devem ser.
Né? Lembra que está todo mundo no processo de transformação, eles receberam a sã doutrina, estão recebendo a sã doutrina, estão sendo exortados para que a sua prática condiza com a fé deles. Essa é a ideia de Paulo. E aí que ele dá esse puxão de orelha. Mas o que deveria ser lembrado nesse versículo 1? Que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Olha o primeiro recado de Paulo sobre como o crente deveria viver na sociedade. Diz respeito à obediência e à sujeição às autoridades e governantes. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa lembrar que Creta era uma ilha que fazia parte do Império Romano. Assim como a gente tem visto em Atos, assim como nas demais cartas do Novo Testamento, Éfeso, Colossos, toda aquela região onde Paulo viajou fazia parte do Império Romano. Creta foi conquistada por Roma cerca de 60 anos antes de Cristo. Então, era uma colônia romana já bem consolidada. Então, haviam governantes romanos na região, haviam soldados romanos espalhados para toda parte. E a ideia de Paulo é que todo cristão, todo crente da ilha de Creta fosse obediente a essas autoridades. E aí a gente vai perguntar, por que o crente precisa ser obediente às autoridades? Aí eu vou pedir para você deixar marcado em Tito, mas voltar alguns livros na sua Bíblia, até o livro de Romanos, Romanos capítulo 13. Volta lá rapidinho para a gente ler aquilo que Paulo acreditava que deveria ser o procedimento de um cristão diante dos governos e autoridades. A carta aos Romanos foi escrita bem antes da carta de Paulo a Tito. E quando Paulo escreveu para os romanos estavam lá no centro do império, né, onde as pessoas tinham mais acesso ainda aos governantes e autoridades romanas. Então, quando Paulo fala para os romanos como eles deveriam lidar com as autoridades, isso é de grande valia para a gente aqui, lá para a ilha, para a gente transportar essa ideia para a ilha de Creta. Então, Romanos capítulo 13, vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Acompanhe a leitura. Romanos 13, 1. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados, que são os juízes, né, aqueles que governam o império, não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Ou seja, você só tem que ter medo dos governantes e autoridades se você estiver fazendo alguma coisa de errado. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá o louvor dela. Pois, versículo 4, a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Olha que interessante que Paulo está falando. Ele está dizendo e afirmando que toda autoridade procede de Deus. Esse não é ensino único exclusivamente de Paulo. No Antigo Testamento também nós vemos essas afirmações nos livros de Provérbios, de Eclesiastes, que a autoridade, toda autoridade constituída sobre a terra, só é constituída se tiver o aval de Deus. Aí você vai se perguntar, o nosso presidente também? O nosso presidente também. E o presidente dos Estados Unidos também? Também. E de qualquer outro país? Sim. Toda autoridade só está no poder debaixo da soberania de Deus. Mas Paulo também vai falar que a autoridade humana e terrena, ela é para o nosso bem. Então, o que todo mundo deve fazer? Se sujeitar à autoridade. Por mais estranho que essa ordem pareça, é isso mesmo que ele quer dizer. Que todos nós, crentes e descrentes, devemos nos submeter às autoridades humanas. Isso está em conformidade, inclusive, com o ensino de Jesus. Talvez você se lembre que Jesus, quando estava aqui no seu ministério terreno, principalmente no finzinho do ministério dele, os homens da religião
começaram a provocar Jesus, porque queriam pegar Jesus no flagra. Será que Jesus ensina alguma coisa errada? Se eles queriam pegar algum erro na boca de Jesus para que pudessem matá-lo. E o povo judeu era um povo que odiava os romanos, porque o Império Romano chegou até a Palestina e forçaram os judeus a mudarem o seu estilo de vida. E os judeus, então, já não tinham mais liberdade, eles queriam independência do Império Romano. E aí, então, os judeus pensaram, vamos pegar Jesus justamente nisso. Vamos ver se ele defende os romanos ou se ele defende o povo de Deus. E aí lá em Mateus 22, de 17 a 22, mas também isso está descrito em Lucas e em Marcos, os fariseus chegam com uma pergunta para Jesus e diz assim, Jesus, é lícito pagar impostos? O que eles queriam? Saber se Jesus apoiava a submissão às autoridades romanas ou se ele era um rebelde das autoridades romanas e apoiava o povo de Deus. E olha o que Jesus respondeu, e você lembra provavelmente dessa passagem. Ele diz assim, me dê um denário, me dê uma moeda aí. E ele pegou a moeda e disse assim, qual é a inscrição que tem na moeda? E aí de um lado tinha provavelmente o valor, do outro lado tinha o rosto de César. E aí ele disse assim, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Ou seja, enquanto estamos aqui nessa terra, nós devemos nos submeter às autoridades humanas, porque isso faz parte da vida aqui na terra. É difícil obedecer a Deus se eu não consigo obedecer uma pessoa que eu vejo. E essa era a ideia de Jesus. Nós, como povo de Deus, vamos viver para Deus em vários aspectos, mas no que compete a nós, como humano, como cidadão de um país instituído com leis, com governantes, é me submeter a esse governo. Por pior que seja esse governo, nós devemos nos submeter e dar bom testemunho, porque assim como Jesus foi obediente ao Pai até o fim, uma das marcas mais características do cristão no meio da sociedade é a obediência. Então, a ordem de Paulo aqui para Tito é lembre a todos esses grupos aí, a toda a igreja, que todas as pessoas devem ser obedientes às autoridades. E estejam prontos para toda boa obra. E aqui mais uma vez Paulo falando sobre a boa obra. O que é a boa obra? Paulo não se cansa de dar instruções práticas. Toda vez que você obedece uma dessas instruções, você está praticando uma boa obra. A boa obra não é aquilo que é feito apenas nas quatro paredes da igreja, do nosso encontro aqui de comunidade. Mas toda vez que você sai na rua e tem a oportunidade de, como cristão, realizar algo que eleva o nome de Jesus, você está fazendo uma boa obra. Então nós precisamos ser obedientes sim às autoridades, mas devemos estar também ao mesmo tempo pronto para toda boa obra que procede de Deus. Uma primeira aplicação então para a nossa noite. Você tem sido obediente às autoridades? Ou você dirige pela rua e passa em todos os faróis vermelhos e põe todo mundo em risco, pega a Fernão Dias e anda a 150 km por hora, com o carro caindo aos pedaços, com as luzes todas quebradas? Não, espero que não. Você paga os seus impostos? Ou você dá mau testemunho em relação aos impostos? Você que é patrão, você recolhe o fundo de garantia do seu empregado? Você paga todos os impostos trabalhistas ou não? Nós pagamos todas as taxas de luz ou você faz gato de luz, gato de água? Certa vez eu estava num lugar que se dizia cristão, mas não era cristão de fato. Tem até cristão no nome da igreja, mas não é cristão de fato. E era um grande asilo, 3 andares de asilo, tinha até uma igreja lá no último andar. E eu prestava serviços de fisioterapia nesse lugar. E os homens lá lavavam aqueles quintais enormes e jogavam água para tudo quanto é lado todo dia. Eu achava aquilo um absurdo como se gastava de água naquele lugar. E um dia eu cheguei para o rapaz da manutenção e falei, sei lá, Zezinho, ô Zezinho, vocês gastam água, né? Para valer aquele. Não, aqui não gasta nada de água. É tudo gato. E tem a igreja com o nome de Cristo lá embaixo? Como assim? E era um povo mentiroso. Bom, aí tá bom. Mas é isso, e você, na sua casa? Você tem gato net?
né? Gato água, gato luz, não paga imposto, não paga IPVA do carro, não paga IPTU, burla todas as leis. E aí quando você tiver que ir lá na prefeitura resolver, você vai lá chegar e falar assim, eu sou crente, não preciso pagar tudo isso aí não. Aí vai dar um bom testemunho para a sociedade. Espero que você seja um bom cumpridor de leis, porque isso é que Deus espera de nós, tá bom? Vamos continuando aqui no versículo 2. Ele continua mostrando então o padrão social para o crente. Lembra que quando o crente tem um padrão social, o que ele está tentando aqui é trazendo o reino de Deus para a terra. Quando o crente vive aqui, nós estamos trazendo o testemunho de Jesus para a nossa vida e para aqueles que estão ao nosso redor, no trabalho, na faculdade, na escola. Então, olha que legal no versículo 2, diz assim, que vocês não difamem ninguém. Difamar, falar mal, inventar coisas, mentiras, espalhar mentiras, porque quem faz isso é o diabo. Já falamos disso no capítulo 2, falamos até um pouco disso no capítulo 1. Quem espalha mentiras sobre outros é o diabo. Se você quer mostrar e brilhar a luz de Cristo na sua vida e para as outras pessoas, você não pode difamar ninguém, não pode fazer fofoca, não pode falar mal do outro. Esse não é um padrão inatingível. E a gente já conhece isso, por isso que Paulo está falando, lembra o povo disso daí. E depois, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Vejam a ideia aqui do pacíficos, né? Aquele que traz paz. O pacífico não é só aquele que evita guerras, mas aquele que traz paz para onde você está. Né? Lá no Sermão da Montanha, Mateus 5, 9, diz que bem-aventurados os filhos de Deus, porque esses são pacíficos, né? Então, faz parte do povo de Deus trazer a paz. Mas também diz que eles deveriam ser cordiais. E aqui eu queria gastar mais um tempinho, porque essa palavra cordial aqui, ela tem uma ideia de gentileza, de mansidão. Quando eu comecei aqui, eu perguntei, né? Será que o seu chefe é um ogro, parece o Shrek? Ou ele parece Jesus, se ele é crente? Né? Porque Jesus disse assim, eu sou manso e humilde de coração. E o que é essa mansidão? O que é essa cordialidade que a palavra de Deus fala? É algo que se parece com o caráter de Jesus. E talvez você pense assim, mas Jesus também foi bravo várias vezes. Sim, foi bravo várias vezes. Mas o comportamento de Jesus, em geral, era um comportamento manso. Um comportamento gentil, especialmente com os pecadores. Lembra de João 8? Quando trazem uma mulher em adultério, querendo apedrejar aquela mulher, como Jesus lida com aquela mulher? Parece com bastante mansidão. Quando aquela pecadora lava os pés de Jesus e as pessoas ficam irritados à volta, ele mais uma vez é manso. Como ele lidou com os discípulos que queriam que tacasse fogo nas cidades, ele sempre lidou com mansidão. Porque a mansidão e essa cordialidade, ela tem um pouco de um aspecto de ser tolerante com algumas falhas morais. É mais ou menos isso que esse termo quer trazer para nós. Não é alguém rígido, alguém duro, como eram os fariseus, que por causa de um pelo, procuravam pelo em ovo e queria fulminar todo mundo e mandar todo mundo para o inferno. Não, essa pessoa gentil, cordial, que consegue lidar bem com situações adversas, que consegue transparecer paz e amabilidade para todas as pessoas ao redor. Por isso, provavelmente, quando você conhece alguém que é calmo, que é tranquilo, que é manso, que é bem educado, você se lembra de Deus e de Jesus. Mas quando alguém é rude, bronco, áspero, o tempo todo, essa pessoa provavelmente não lembra, você não te lembra de Jesus. E nós temos vários exemplos na igreja brasileira de pastores que parecem... Deixa para lá. Você já entendeu o que eu quero dizer. Uma vez me perguntaram assim, numa reunião, numa conversa, né, a gente conversando, perguntaram, quem que parece mais Jesus? E falaram de um personagem da igreja brasileira e um papa da igreja católica, né? E a gente ficou assim, puxa, é mesmo, né? Esse cara aqui é grosseiro demais para parecer com Jesus. E ele era evangélico, né? Então existem algumas pegadinhas aí do modo do comportamento do cristão, as pessoas do lado de fora.
estão de olho em nós. As pessoas do seu trabalho estão de olho em você, em como você se comporta, em como você responde aos outros, em como você trata a sua família, no shopping, no mercado. Quando as coisas dão errado no caixa do mercado, como você reage com o caixa, com o gerente do mercado? Olha que interessante que é o finzinho do versículo 2. Dando prova, mostrando ali na lata, de toda a cortesia para com todos. Ou seja, toda a cortesia, toda essa gentileza, toda essa mansidão para com todas as pessoas. Certo comentarista disse assim, que talvez a gente consiga mostrar uma parte de alguma mansidão para algumas pessoas. É fácil ser manso com algumas pessoas, certo? Mas é fácil ser manso com todas as pessoas? Não. Agora eu consigo também mostrar toda a mansidão que eu tenho para um número reduzido de pessoas. Isso também talvez seja fácil. Mas mostrar toda a mansidão para todas as pessoas, isso é quase impossível. E é aí que entra a nossa dependência do Espírito Santo. É aí que entra como nós deveríamos tratar as pessoas que eram, na verdade, como nós. Como que começa o versículo 3? Pois, ou seja, você deve tratar todas as pessoas com toda a mansidão que Jesus já colocou no seu coração, porque tem um motivo. Qual é o motivo? Aí já vamos entrar no versículo 3, que é como nós éramos. No versículo 3, há o retrato do nosso passado. Qual é esse retrato? Nós éramos também, no passado, insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiado e odiando-nos uns aos outros. Então, fazendo essa ponte, uma aplicação para nós, você precisa ser manso e humilde como Jesus, com todas as pessoas. Porque todas as pessoas que você lida fora da igreja, no fim, essas pessoas más, preguiçosas, arrogantes, orgulhosas, desobedientes, elas eram como você era. Esse é o argumento de Paulo. Quando a gente vai para o trabalho e encontra aquele chefe incrédulo, e grosseiro e arrogante, você olha para você e é como se você estivesse se olhando no espelho, mas no passado. Porque provavelmente você também era assim. Eu era assim. Todos nós éramos assim. E a gente olha para essas pessoas que estão fora das portas da igreja e quer um afastamento dessas pessoas. Por quê? Porque a gente se esquece de quem nós éramos. E é mais uma coisa que Paulo quer que Tito lembre a sua comunidade, a sua igreja. E quer que a gente lembre disso também hoje. Que cada um de nós já estivemos perdidos. Todos nós estivemos perdidos em algum momento. É isso que ele fala no versículo 3, pois nós, e ele se inclui. Nós quem? Nós a igreja. Paulo se coloca no meio, porque Paulo se lembra de quem ele era. Paulo era um judeu brilhante, um cabeção, um homem que dizia amar a Deus, mas que fazia tudo com arrogância e orgulho, querendo dizimar todos os cristãos. Paulo, se não era um assassino pelas próprias mãos, pelo menos ele era mandante de assassinato. No mínimo isso. E talvez quando você olha para o seu passado, talvez você não se agrade do seu passado. Talvez você olhe para o seu passado e pense assim, como alguém pôde me amar? A lista que Paulo apresenta sobre o passado do crente, ou seja, a lista que ele apresenta daqueles que são descrentes, porque no fim isso daqui é um grande retrato falado de alguém que não anda com Jesus, que não conhece Jesus. Esse daqui é um grande retrato falado daquilo que a gente aprendeu hoje de manhã na EBD. Hoje vimos, para quem não esteve aqui, sobre Gênesis 3, sobre a queda, sobre quando o pecado entrou no mundo e quando o homem passou a ser desobediente,
insensato, desgarrado, escravo de todos os tipos de paixões e prazeres. Quando o pecado entra no mundo, ele afasta o homem de Deus, e todo homem longe de Deus é um pouco dessa lista. É insensato, não sabe julgar. A palavra insensato, né? O senso é o bom julgamento, né? O insensato é que ele não faz bons julgamentos, principalmente da sua condição espiritual. Aquele que está no mundão, ele acha muitas vezes que está perto de Deus, mas ele não consegue discernir nada. É como se fosse um cego no meio da floresta, anda tropeçando, batendo a cabeça em tudo quanto é galho, caindo, se machucando, se ralando. Esse é o insensato. Mas ele também é desobediente, porque ele já ouviu falar que existe um Deus, mas não quer saber de Deus, ele quer cumprir a sua própria ordem. As pessoas que estão no mundo são desobedientes a Deus e a sua palavra. Hoje mesmo, saindo daqui pela manhã, na IBD, paramos ali para comprar um salgado, e apareceu um homem lá pedindo comida, e era nítido que ele era um usuário de drogas. E eu perguntei, você conhece a palavra de Deus? Eu conheço um pouquinho. Você sabe de Jesus? Já ouvi falar. Aquele homem está lutando, e a gente foi misericordioso com ele. Tentamos ser mansos e gentis com ele, acho que conseguimos ser gentis com ele. Mas eu apelei para ele, porque ele precisa ser obediente à palavra de Deus. Os meus pais não são crentes, eles são desobedientes a Deus e à palavra. E assim acontece com um monte de gente, porque eu era desobediente, eu estava longe de Deus. Muitos são desgarrados, extraviados. Já pensou aí numa correspondência sua que foi extraviada? Ela foi para longe do lugar que deveria, longe da verdade. É isso que é uma pessoa ímpia, uma pessoa que não anda com Deus. Mas uma das coisas que mais bem descreve aquele que vive longe de Deus é o termo escravos de todos os tipos de paixões e prazeres. Esse era o retrato dos cretenses que viviam para o seu próprio prazer, eram egoístas, comilões, desenfreados, feras terríveis, faziam o que queriam, do jeito que queriam, a hora que queriam, só viviam por meio do prazer. Isso descreve muito bem a nossa sociedade de hoje, onde as pessoas vivem por prazer, buscando cada vez mais prazer, prazer nas drogas, na bebida, no sexo ilícito, relacionamentos abusivos, buscando prazer no dinheiro, buscando prazer em tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, mas que não encontra satisfação na única fonte de satisfação, que é o Senhor Jesus. Vivendo em maldade e inveja. Maldade porque faz mal para os outros, inveja porque quer bem só para ele. E por fim, a marca das pessoas que estão longe de Deus não é o amor, mas o contrário do amor, que é o ódio. Odiando e odiando-nos uns aos outros, sendo odiados e odiando uns aos outros. Esse é o retrato falado daquele que não conhece a Cristo. O apelo de Paulo é: vocês precisam viver de maneira socialmente adequada para refletir a luz de Jesus no meio da sociedade. Mas se lembre que vocês devem fazer isso, porque um dia vocês já foram todos sujos, todos enlameados pelo pecado. Isso não refletia a luz de Jesus. Então, aqui eu queria fazer algumas aplicações e implicações sobre como é viver longe de Cristo. Primeiro, que viver no pecado, viver longe de Cristo, é essa ideia de viver para si mesmo. Essas são as marcas da queda. Agora, se você conhece algum descrente que vive assim, não julgue por isso. Sabe por quê? Porque é o normal, é o esperado. Não espere que descrentes tenham atitudes de crentes. Luz e trevas. Óleo e água não se misturam. Por outro lado, devemos nos lembrar de quem nós éramos. Porque se você se lembrar de quem você era, você vai ter mais compaixão, mais misericórdia, mais mansidão, mais gentileza com aqueles que ainda não encontraram Jesus e a sua palavra. Mas há um aspecto muito importante aqui, do reconhecer o nosso passado, de reconhecer a nossa própria pecaminosidade.
só é salvo quem reconhece a miséria que está. Quando você conversa com um descrente que apresenta toda essa lista na vida dela, mas quando você vai falar de Jesus, o que ele pensa? Eu não preciso de Jesus. Sabe por quê? Porque aos olhos dela, ela não é essa lista. Aos olhos dela, ela é boazinha, ela é perfeitinha. Está tudo bem com ela. E quer saber de uma coisa, irmãos? Eu era assim. Eu lá, por volta dos meus 20 anos, na faculdade, longe de qualquer tipo de religião, meus pais não eram religiosos, minha família toda não era religiosa. Eu praticamente não tinha conhecido nenhum crente na minha vida, até os 20 anos de idade. Pode parecer um escândalo para você, mas era assim. Uma família de classe média em São Paulo, vivia junto com minha família, não tinha nenhum crente, está tudo bem. Vamos para a faculdade, o que é a vida? A vida é estudar bem, arranjar um bom trabalho, uma boa profissão, ganhar dinheiro e continuar a vida. E está tudo bem. Os assuntos religiosos não passavam nem perto da minha casa. Mas um dia eu fui para a igreja. Aquela abençoada ali me levou para a igreja. E aí quando eu cheguei na igreja, o pastor falava assim, você precisa se arrepender dos seus pecados. E aí nas músicas falava que a gente tinha que se humilhar diante de Deus. E eu ficava remoendo assim, que história é essa? Eu não tenho pecado. O que é pecado? Não. Eu sou bonzinho, eu não bebo, eu não fumo, eu não gosto de balada, eu não sou namorador, eu não sou mentiroso. Eu até fazia trabalho voluntário aos domingos, irmãos. De tão perfeitinho que eu era. E na minha família, pasmem vocês, o meu apelido entre os meus primos era Menino Deus. O Menino Deus tinha pecado? Não, para a sociedade não tinha. Jesus fazia sentido para mim? Nem um pouco. Mas no dia 13 de agosto de 2007, Deus abriu meus olhos, rasgou meu coração e mostrou toda a miséria, todo o orgulho, toda a arrogância, todas as mentiras e todos os outros pecados de desobediência que eu tinha na minha vida. E aí nessa hora, eu me igualei ao pior dos assassinos, porque o pecador precisa de Jesus. Então se você está aqui nessa noite, e essa lista aqui te descreve muito bem, e você ainda não tem certeza se você está com Jesus ou não, acho que você precisa repensar a sua vida. Mas se você é crente, você precisa relembrar de como você foi uma vez. Porque o processo de transformação, o processo de santificação do crente, partindo da pecaminosidade para a santidade, passa por Jesus, mas é um processo, e a gente vai ver mais um pouquinho sobre isso. Ele é um processo que vai transformando a vida do crente, pouco a pouco, a cada dia, onde a gente vai deixando de lado práticas pecaminosas e vai assumindo novas práticas de santidade. E eu quero só reparar um pouquinho com vocês nesse contexto da carta de Tito, como a carta de Paulo a Tito é uma carta extremamente prática para nós como cristãos hoje. Porque lá no capítulo 1, quando ele fala sobre os bispos, a gente nem vai ler os textos, só quero relembrar com vocês, mas na lista das qualificações de um presbítero, de um bispo, ele trata de duas partes, é muito interessante, porque tem uma parte que diz o que o bispo não deveria fazer, ou seja, práticas que ele deveria abandonar, e práticas que ele deveria ter como bispos. Ou seja, coisas que eu devo abandonar, que não diz respeito ao meu novo homem, e coisas que eu preciso praticar, porque isso diz respeito ao caráter de Cristo. No capítulo 2, em certa medida, nós temos isso também, especialmente quando fala para as mulheres. Tem lá uma linha onde as mulheres não deveriam ser, de algumas maneiras, difamadoras, caluniadoras, não deveriam ser apegadas a vinho, ou seja, práticas que deveriam ser rejeitadas e deixadas para trás, porque isso tem a ver com o mundo do pecado. Mas práticas que devem ser assumidas a partir daquele momento, porque são práticas que têm a ver com santidade, amor ao marido, amor aos filhos, o ensino das pessoas mais novas,
né? O zelar pelo bom nome de Deus. Da mesma maneira, os escravos devem parar de roubar, mas devem ser obedientes e trazer satisfação para os seus donos. E aqui, mais uma vez, Paulo está fazendo: não sejam desse jeito, sejam desse jeito. Essa é a prática da igreja, essa é a prática da santificação, e a gente aprende um pouco mais sobre isso nesse texto. Tá bom? Mas vamos para a parte mais linda do texto, que é a partir do versículo 4, versículos 4 a 7, onde nós vamos lidar, então, o que faz o crente ser transformado. Qual é a esperança de transformação para a vida de um crente, de um cretense, mas também de alguém que está hoje aqui neste salão? A partir do verso 4 eu vou ler mais uma vez. Começa com o mas, ou seja, ele está virando, dando uns 180 graus aí na história. Vamos deixar de lado esse passado e vamos olhar para a realidade que nos transforma. Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E aqui o que nós vamos ter, na verdade, é uma grande declaração do Evangelho, uma grande declaração de como funciona a salvação de todo aquele que crê. E ele começa com o quê? Com a manifestação da vontade de Deus. Nós vimos na semana passada, no capítulo 2, versículo 11, que a graça se manifestou, na verdade, se manifestou, porque a graça de Deus se manifestou. E aqui ele vai repetir essa mesma palavra, se manifestou. O que isso tem a ver? Tem a ver que a salvação do homem, ela é manifestada de Deus, da parte de Deus. Primeira coisa para você anotar aí sobre como acontece a salvação do homem. É iniciativa de Deus. Não é o homem que sai caçando no meio de todas as ciências da terra até achar Deus. Mas é Deus que se manifesta. É o Deus que estava atrás da cortina, né, atrás do biombo. Olha que biombo bonito, né? Então imagina que Deus está atrás de um biombo e aí de repente ele aparece para você. Essa é a ideia, a mesma ideia que ele deu no versículo 11 do capítulo 2, só que agora ao invés de usar a palavra graça, ele vai usar a palavra bondade. E aqui, usando o paralelismo, que é tão comum do pensamento judaico, como era o de Paulo, ele está usando a mesma ideia. Essa graça, que é o favor imerecido aos homens, ele se refere e se compara à bondade, que é esse favor imerecido aos homens. Ou seja, a bondade de se revelar parte de Deus, isso não é conquistado por ninguém. Então, esse é o primeiro ponto da salvação de um homem. Parte de Deus, é uma manifestação de Deus. Mas ele continua dizendo que esse Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos. E aqui mais uma vez, a palavra todos não está aqui, mas existe uma palavra muito interessante aí, que é a palavra filantropia. Já ouviu falar sobre filantropia? É a palavra grega, que é traduzida aqui por amor a todos os homens. Porque filantropia vem de uma junção da palavra philos, que é amor, e tropos, né, que é de antropos, que é de homem, ou seja, amor aos homens. O que é uma entidade filantrópica nos dias de hoje? É uma ONG de ação social, uma ONG que faz bem para as pessoas. A ideia de filantropia é fazer o bem para o outro, fazer o bem para as pessoas. E quem é o maior filantropo do universo? É o próprio Deus. O próprio Deus que olhou para a humanidade e decidiu: eu vou me manifestar entre eles, eu vou manifestar a minha bondade, e vou manifestar o meu apreço por eles, o meu amor por eles, porque eu quero salvar. Não necessariamente a todos, mas a iniciativa de salvar, de amar, vem de Deus, nunca do homem. Porque o homem, com aquela lista lá de invejoso, insensato, desobediente, não consegue achar a Deus. Essa é uma iniciativa de Deus. No versículo 5, na parte inicial do versículo 5, vai reiterar mais uma vez que ele quem?
Deus nos salvou. E como que Ele nos salvou? Não por obras de justiça praticados por nós, mas segundo a sua misericórdia. E mais uma vez aqui Paulo vai dar a ênfase que é Deus que salva, não por atitudes ou atributos humanos. E se a gente lembrar do capítulo 1, lá dos versículos de 10 a 16, a gente vai lembrar que os insubordinados, aqueles falsos mestres que haviam na igreja de Creta, eles eram homens judaizantes, ligados à lei, homens que punham fardo nas pessoas, que obrigavam pessoas a praticar coisas, como se essas coisas pudessem salvar, mas o que ela produzia? Produzia gente que dizia conhecer a Deus, mas que não andavam com Deus. A prática humana não salva ninguém. No caminho da salvação, no caminho dessa transformação de um pecador para alguém salvo, a obra humana não vale nada. Se alguém ensina que você precisa encontrar Jesus e fazer mais alguma coisa, esse é um ensino enganoso. Se é Jesus mais um dia especial, é enganoso. Se é Jesus mais uma dieta específica, é enganoso. Se é Jesus e ir até algum lugar específico, é enganoso. Se é Jesus e ler a Bíblia, fazer oração e vir na igreja, é enganoso. Porque quem salva é a fé por meio de Cristo. Apenas isso. Ele nos salvou. E Ele nos salvou não por causa das nossas obras, mas por sua misericórdia. Porque misericórdia é não entregar aquilo que o outro merece. Nós todos éramos merecedores do castigo eterno, da ira divina, do inferno. Mas Deus teve misericórdia de nós, por causa da sua bondade e da sua graça. Ele nos permitiu sair da lama do pecado e vir para um reino de luz. No versículo 6, vai dizer que... Não, no versículo 5 ainda, na metade do versículo 5, vai falar que Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então Deus, o Pai, tomou a iniciativa, mas agora o Espírito, é Ele quem nos lava em sentido de lavar, de deixar limpo, de purificar mesmo, por dois aspectos, um aspecto regenerador e um aspecto renovador. São palavras quase que sinônimas, mas que têm uma ênfase um pouquinho diferente, uma da outra. O primeiro termo, regenerador, é um termo que transforma imediatamente. Alguém que era impuro, passa por um processo, imediatamente se transforma em algo puro. No Antigo Testamento, tinham algumas lavagens cerimoniais. Então, às vezes, o homem estava impuro durante o dia, mas se ele fosse até o templo e se lavasse, ou se fosse até o rio e se banhasse, ele se transformava num homem puro cerimonialmente, aceitável a Deus. Se fosse um objeto que tivesse contato com algo impuro, aquele objeto estava impuro, não poderia ser usado no culto a Deus. Mas se você pegasse aquele objeto e passasse na água, ele saía puro. Quando nós chegamos até Jesus, o sangue de Jesus nos purifica imediatamente. E o Espírito Santo é que faz isso. O Espírito Santo entra em você e te torna puro, te torna santo. Porque o Espírito Santo em você te torna santo imediatamente. É isso que as Escrituras ensinam. Deus toma a iniciativa, a gente já vai chegar em Jesus, o homem aceita Jesus, mas o Espírito Santo entra em você e te torna aceitável a Deus imediatamente. Mas existe um outro processo, e agora sim eu estou falando de um processo, que é o renovador. O que é o renovador? É o agir do Espírito Santo te renovando dia após dia, te ajudando na santificação, ajudando você a deixar os pecados para trás e a viver em novidade de vida. E isso é um processo que começa do momento em que você aceita Cristo, mas que vai até o seu dia de morte, porque naquele dia você vai morar no céu, e aí você vai ser perfeito como Deus é perfeito.
Ou seja, o Espírito Santo tem duas ações na nossa vida. Uma, tornar você santo imediatamente, quando você aceita Cristo. E o outro processo, dia após dia, ele vai te levar à imagem, à conformidade com a imagem de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador e nosso Mestre, nosso modelo, nosso irmão mais velho. É o papel do Espírito Santo. E aí nós vamos chegar no versículo 6. Como esse Espírito Santo chega até nós? Versículo 6. Que ele, Deus, derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E mais uma vez aqui uma ideia de uma atitude não, mas de um comportamento passivo do homem. O homem não faz nada. O homem apenas recebe o derramar do Espírito da parte do Pai. E esse derramar vem por meio de quem? Aí sim, por meio de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi quem morreu na cruz. Jesus Cristo foi o homem perfeito que pagou o pecado. Que pagou integralmente o pecado. Que pregou na cruz nosso boleto de dívidas. Não é isso que fala lá em Colossenses? Naquele momento, quando Jesus entregou sua vida, e naquele momento em que ele ressuscitou, a nossa dívida foi cancelada, inteiramente cancelada. E é por causa dessa atitude de Cristo, é que nós temos acesso ao derramar do Espírito Santo. Uma das coisas mais lindas desse texto é o agir da Trindade na salvação do homem. A iniciativa de Deus, o amor de Deus, a graça e a bondade de Deus, o Pai. A mediação de Jesus Cristo, aquele que de fato paga o meu pecado. E quando eu me achego a Cristo por meio da fé, eu recebo um banho do Espírito Santo, que me transforma em santo e aceitável imediatamente, mas que vai residir em mim, para transformar a minha vida paulatinamente, até que eu seja cada vez mais parecido com Jesus Cristo. E qual é o propósito de tudo isso, dessa transformação radical que o cretense deveria passar, que já tinha passado e que nós estamos passando e vamos continuar passando? No versículo 7 nos responde: o propósito, a fim de que, justificados por graça, ou seja, por algo que eu não merecia, mas eu fui declarado justo de todos os meus pecados. Eu não tenho mais dívida com relação à justiça de Deus. Eu recebi a justiça de Cristo. Agora nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. A ideia aqui é então que todo esse processo acontece na vida de um pecador, para que essa pessoa se torne o quê? Filho de Deus. E mais uma vez, receba algo. Agora a herança e a esperança da vida eterna. Quando Paulo usa a palavra herdeiros, ele quer dizer uma coisa: você não consegue conquistar herança. A herança é algo que passa do pai para o filho, sem o filho ter feito nada. Essa é a ideia de herança. Nós agora, pecadores, enlameados, sujos no pecado, podemos viver de maneira submissa às autoridades. Podemos viver de maneira a não difamar os outros. Podemos viver de maneira pacífica. Podemos ser mansos e podemos aplicar toda a mansidão a todas as pessoas, porque passamos por esse processo. A conduta social do crente, ela não vem das minhas próprias forças. Uma boa conduta social do crente, que leva as pessoas a contemplarem o céu através da sua vida, ela surge de uma mudança radical que o próprio Deus faz na minha e na sua vida. E é por isso que nós temos testemunhos de homens que eram bandidos, mas agora são uma bênção no reino de Deus. De homens que eram mentirosos, mas que agora são pastores. De homens que eram extremamente orgulhosos e arrogantes e se transformam em missionários nos 4 cantos dessa terra.
que transforma talvez você, que nasceu na igreja. E não se engane, se você nasceu na igreja, você nasceu pecador. E talvez você não tenha tempo suficiente na sua infância para ter feito toda aquela lista de pecados. Mas num determinado dia, você olhou para Cristo e falou: esse é o meu Deus. No versículo 4, Paulo chama de Deus de nosso Salvador. E no versículo 6, ele chama Jesus Cristo de nosso Salvador. Porque Jesus é, acima de tudo, Deus. E quando eu olho para Jesus, esse processo todo acontece na minha vida. Então, se você foi batizado, se você já confessou a Cristo publicamente, se você já entregou sua vida de fato para Cristo, saiba que isso passou por você. Agora, sabe qual que deve ser o seu desejo? Olhar para o mundo ao seu redor e dizer assim: eu preciso dar um bom testemunho, eu preciso trazer Jesus por meio da minha vida, das minhas atitudes, da minha palavra, para o ambiente onde estão os pecadores. Porque essas pessoas que eu lido diariamente, que estão indo para o inferno, essas pessoas precisam passar pela mesma transformação que eu passei. Portanto, irmãos, que a gente se lembre que nós temos um comportamento esperado por Deus na sociedade. Que a gente se lembre que nós fomos terríveis pecadores, mas que a gente se lembre que Deus, que é rico em graça, em misericórdia, em bondade, quer e pode salvar as pessoas. E que nós possamos ser agentes dessa salvação na vida de tanta gente por aí. Seja na minha família, seja no trabalho, seja na minha vizinhança. E que possamos glorificar a Deus, realizando essas boas obras que Deus deseja de nós. Amém? Podemos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra que é bendita, que é pura, perfeita, que é eficaz, que é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Me ajuda, Senhor, a olhar para o meu passado, a olhar para o meu presente, mas também olhar para o futuro. Saber que o que me espera no fim desta vida é a eternidade. E que enquanto estou vivo nessa terra, eu posso e devo levar outros até o Senhor. Nos dá, Senhor, esse senso de urgência, para que enquanto estamos vivos ainda, Senhor, possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, para levar tantas pessoas que ainda não Te conhecem. Tantas pessoas, Senhor, que ainda têm vivido para si, desobedientes, insensatos, e não Te conhecem. Nós somos gratos, Senhor, como igreja, Senhor, nessa noite, somos gratos, porque nós já passamos por esse processo. Porque nós já passamos da morte para a vida, e para a vida em abundância. Nos ajuda, Senhor, como igreja, a hoje, amanhã, Senhor, nos lembrarmos das nossas obrigações enquanto filhos Teus, no meio da sociedade que está perdida em trevas. Nos ajuda, Senhor, a sermos mansos e humildes, a sermos pacíficos, a sermos obedientes a todas as autoridades, Senhor, e governo constituído entre nós. Que o Teu Espírito Santo nos fortalece e que daqui possa sair um exército, Senhor. Um exército de pequenos cristos, marchando por esse bairro, por esta cidade, Senhor. Impactando, Senhor,
as vidas que estão nas trevas e trazendo luz para aqueles que estão nas trevas. Enquanto há vida e fôlego nos nossos pulmões. Obrigado, Senhor, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém.